como reduzir a rotatividade dos médicos e dos veterinários, mesmo contratando esses profissionais como PJ. Boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Espero que você seja empresária aí no seu setor de saúde. Essa live, essa aula é específica para quem contrata os profissionais da saúde humana e animal, os médicos humanos e veterinários, beleza, estética e bem-estar. É isso que eu ensino. Como você pode ter equipes lucrativas nas suas clínicas, no seu consultório, no seu estúdio, no seu hospital, sem CLT. É perfeitamente possível, sim, você ter aí os prestadores de serviço autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço e ter uma equipe lucrativa, comprometida, engajada, satisfeita, feliz. E para isso a gente precisa identificar as dores deles para nós, como gestores, como empresários, como donos do negócio, enveredarmos os nossos esforços para corrigir esse ambiente, corrigir esse comportamento, corrigir essa cultura e fazer com que eles gostem de trabalhar nas nossas empresas. Quanto mais os nossos prestadores de serviço se sentirem satisfeitos dentro das nossas empresas, mais tempo eles ficam. A gente consegue, assim, reter os nossos talentos. Então, para quem for chegando, deixa eu colocar fixado aqui o nome desse nosso encontro, que é Como reduzir a rotatividade, eu estou com o roteirinho aqui na mão, a rotatividade de profissionais da saúde. Isso, como PJ. Pronto, fiz um resuminho aqui para quem for chegando saber qual que é o tema de hoje, sobre o que nós estamos conversando aqui, para você poder interagir, ficar e, claro, compartilhar com outros empresários, com empreendedoras desse ramo da saúde, né? Que é uma área que eu sou muito especialista. Hoje eu coloquei até um sofá aqui, ó, para eu ficar relaxada, bem confortável, que eu já trabalhei, já fiz toda a minha pauta. E por que eu me habilito a conversar com você sobre isso? Porque eu sou contadora e advogada. Eu faço isso, eu auxilio as empresas a contratar os profissionais sem CLT há 20 anos. Há 20 anos. Eu já fui proprietária de um escritório de contabilidade. Só que eu percebi que, por ser contadora, as empresas só me mandavam os documentos formalizados, o que eles queriam que fosse registrado, que fosse declarado para os órgãos, para a Caixa Econômica, para o E-Social, para a Receita Federal. Então, para o contador, as empresas mandam coisas formais. Dificilmente as empresas avisam para o contador as coisas erradas que ela está fazendo, né? Então eu resolvi fazer a faculdade de Direito, porque minha mãe falou, filha, é para o advogado que o empresário conta os problemas. Quem realmente sabe o que está acontecendo de errado, porque ele sabe dos riscos que tem, quer corrigir, é o advogado. Então eu fiz também a faculdade de Direito, e eu sou contadora e advogada. Ao me formar em Direito, eu decidi que não ia mais ter o escritório de contabilidade. Então, quando as pessoas escutam eu contando essas histórias, muitas me chamam e falam, como que é para ser cliente do seu escritório de contabilidade? Não é. Eu não tenho mais o escritório de contabilidade. Há quase 2 décadas que eu atuo só advogando. E na advocacia, eu escolhi
a área que eu chamo de relações de trabalho. Por que é relações de trabalho? Porque tem o emprego via CLT. Dentro do emprego via CLT, você pode ter o contrato que todo mundo conhece, que é de prazo indeterminado. Aquele que quando você manda embora o seu empregado, você dá um aviso prévio, paga multa de 40% do FGTS, é o contrato padrão de emprego. Tem também o emprego intermitente, o emprego temporário, o emprego de prazo determinado. Tem vários tipos de contrato de emprego dentro da CLT. Então, eu ajudo as empresas na contratação, na formalização, na regularidade dos seus empregados. Fora da CLT, nós temos os prestadores de serviço. Os prestadores de serviços são regulamentados no Código Civil. Sempre estiveram lá, sempre, no artigo 593 do Código Civil. Então, o Código Civil nos ensina que se a pessoa não for empregada, se ela não receber o tratamento de emprego, deixa eu ver se está ligado aqui direitinho. Ai, tá virado. Vamos virar ele pro lado certo, porque eu não sei nem se vocês estão me ouvindo direito. Vocês me ouviram direito faz tempo, porque ele estava virado. Ah, seu bonito. Cadê o lado dele? Tá aqui. Pronto. Então, no emprego CLT, aí sai do emprego CLT, nós temos o prestador de serviço, que fica no Código Civil. Então, a primeira coisa que a lei fala é que para ser um prestador de serviço, não pode receber o tratamento de emprego. Então, no campo de prestação de serviço, o seu contratado, ele poderá ter formatos tributários. Então, o prestador de serviço pode escolher o formato tributário do autônomo, ou seja, ele não abre uma empresa, ele fica no CPF mesmo. O seu prestador de serviço pode ser um MEI, microempreendedor individual. Na nossa área da saúde, o cuidador de idosos pode ser MEI, o auxiliar veterinário pode ser MEI, massoterapeutas, terapias podem ser MEIs, mas não são todas as profissões, inclusive a maioria das profissões da saúde, como elas são regulamentadas por um conselho de classe, não podem ser MEI. Os esteticistas que não praticam os injetáveis também podem ser MEI. Mas aqueles que injetam, que fazem os chamados injetáveis, não podem ser MEI. Então, existem critérios para ser MEI e não ser. Então, em regra, como os prestadores de serviço são regulamentados por um conselho de classe, eles não podem ser MEI. Dentro do prestador de serviço existe também o PJ, que é quando o seu contratado contrata um contador para ele, registra um CNPJ para ele e emite nota fiscal para você para receber os pagamentos dos serviços que você prestou. Ai, gente, esse trem tá ruim, não gosto desse trem não. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ou seja, ele não tá funcionando direito. Então, vamos deixar aqui no celular mesmo por enquanto. Depois eu aprendo a usar esse tal desse microfone de lapela. Né? Então, continuando o raciocínio, ainda bem que eu tenho um roteiro incompleto aqui para eu não me perder, para eu não devanear. Então, fica à vontade aí, coloca pergunta que vai dar tudo certo, tá bom? Então, continuando, nosso tema hoje de foco é reduzir a rotatividade dos médicos e dos profissionais da saúde que você contrata, tá? Então, ele pode ser, como eu disse, no formato tributário do autônomo, do MEI, do PJ. E ele pode também ser sócio de serviço. Bom, quais são os problemas que as pesquisas identificaram? Porque tem muito estudioso desses assuntos que faz pesquisa o tempo todo para saber o que motiva as pessoas a trabalhar e ficar nas empresas que as contratam. Bom, então nós temos alguns problemas, né? Por que esses profissionais
pedem demissão, abandonam o posto, saem. O que está dentro do nosso controle para diminuir essa rotatividade desses profissionais? Uma coisa é certa, gente, atrair é muito difícil. Você tem dificuldade de divulgar uma vaga, receber aquele tanto de currículo, fazer a triagem, fazer um monte de entrevista. Aí você escolhe aquela pessoa que você fala, essa daqui vai dar certo. Essa daqui vai ser boa para trabalhar na minha empresa. A pessoa entra. Então, esse processo de atrair interessados para trabalhar na sua empresa, fazer as entrevistas, escolher e a pessoa começar, já é muito difícil, não é? Já é muito difícil. Ou você acha molezinha, você ama fazer divulgação de vaga, entrevista, isso toma tempo. A pessoa que está ali fazendo isso podia estar fazendo um monte de outras coisas e está agarrada tentando fazer seleção. Então, preencher uma vaga, atrair uma pessoa e achar uma pessoa que vai dar certo já é super difícil. Imagina reter a pessoa. Imagina fazer a pessoa ficar, fazer a pessoa não ir embora. Então, atrair é difícil. Reter essa pessoa dentro da sua empresa é mais difícil ainda. Eu sempre leio as notícias, os censos, as pesquisas sobre o assunto da saúde. E apesar de, nas capitais, nos lugares que tem muita faculdade, tem muito profissional, já tem um gap. A quantidade de pessoas que está se interessando em fazer faculdade de saúde, se formar e atender pacientes, está cada vez menor. Então, nós temos cada vez menos pessoas interessadas em se formar como médicos, como veterinários, como enfermeiros, como técnico de raio-x. Nós temos cada vez menos pessoas interessadas em se formar nesse setor. Então, tem muitas cidades que eu atendo, que as empresas me falam, olha, aqui na minha cidade, vou dar um exemplo específico, inclusive. Eu tenho um cliente lá em Vitória da Conquista, Bahia. Eu sou de Belo Horizonte. Se você quiser contar a sua experiência, pode colocar aqui nos comentários também qual é a sua cidade e qual é a sua experiência, se na sua cidade está sobrando profissionais. Porque esse meu cliente, ele é lá de Vitória da Conquista, na Bahia, e ele tem que criar formas de remuneração e promessas tão atrativas que façam com que os profissionais que são médicos veterinários saiam de outros estados para ir trabalhar lá. Ele não tem faculdade perto da cidade dele, ele não consegue preencher as vagas que ele tem com os profissionais de veterinária da região. Então já está cada vez mais difícil atrair profissionais. Aí o profissional entra, você fez aquela seleção, entrou, você, uau, graças a Deus, agora eu posso investir em marketing de novo, atrair clientes, atrair pacientes, porque agora eu tenho um profissional aqui. Como é que você vai fazer a retenção dessa pessoa para ela querer ficar na sua empresa? Bom, quais são os problemas que esses profissionais mais reclamam, que faz com que eles queiram sair daquela empresa? O que você acha que é? O que você acha que é? Digita aí o que você acha que é. Primeira resposta nas pesquisas foi sobrecarga da liderança. Então, as empresas têm o hábito de criar gerente, supervisor, líder, diretor clínico. Você pode dar o nome que você quiser. Só que essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai supervisionar o trabalho dos seus prestadores de serviço. Qual que é o seu pretexto? O seu pretexto é que você quer diminuir a chance de acontecer erros médicos, diminuir o erro de não lançar protocolo, o erro de não fazer evolução do paciente nas fichas, o erro de um diagnóstico, um prognóstico não tão correto, incorreto. Então você cria procedimentos, você nomeia uma pessoa para ser líder
dessa equipe de prestadores de serviço. Então é o diretor clínico, é um supervisor, é um gerente. E essa pessoa se torna uma chata. Por quê? Gerenciar a escala, que é o que eles mais reclamam, porque essas pessoas que são da liderança, elas acabam gastando, se não o dia todo, todos os dias, a maior parte do tempo delas, elas gastam administrando escala. Administrando escala. E sinceramente, não era para você ter que administrar escala. É porque você não soube implantar um método de escala que realmente funcionasse. Sabe por que você não soube implantar um método de escala que realmente funcionasse? Porque sua vida inteirinha você foi educado sobre o emprego CLT. Você só conhece a gestão de empresas que têm empregados. Então o que você sabe? Você sabe que para controlar o horário de trabalho de quem presta serviço para você, existe o ponto. Então pode ter câmera que vigia quando a pessoa entra, quando a pessoa sai. Pode ter folha de ponto que pode ser escrita, pode ser biométrica, pode ser mecânica, pode ser do jeito que você quiser o ponto. Então vocês estão acostumados que o que controla a jornada de trabalho das pessoas que trabalham para você é o famoso ponto, né? Só que o prestador de serviço não quer e não pode ser tratado como um reles empregado. Ele tem que ser diferente. Então, se você fica administrando escalas, você tem aí um supervisor, um diretor clínico, uma pessoa que fica o tempo todo mandando mensagem para o médico, para o veterinário, seja de forma individual, seja dentro de um grupo de WhatsApp, falando: fulano, amanhã é seu dia, tudo certo, você vem. Beltrano, semana que vem você está, segunda, quarta e sexta. As pessoas, os prestadores de serviço, eles precisam de previsibilidade. Eles não ficam nas empresas, um dos motivos que faz com que eles saiam, não fiquem, você não consegue reter o seu profissional que você lutou tanto para contratar, é porque ele não quer ter o tratamento engessado do emprego da CLT. Primeiro que você não ofereceu o emprego CLT para ele. Você fez ele assinar um contrato de prestação de serviço. Você falou claramente que ele não era empregado. E aí ele espera não ser tratado como um empregado. Então, quando você coloca um líder, seja com o nome que for, como eu disse, gerente, supervisor, diretor clínico, quando você coloca um líder para ficar vigiando, cutucando, reclamando, pedindo, solicitando confirmações de escala, montando escala, você satura esse prestador de serviço. Ele fica exausto desse excesso de controle. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. O prestador de serviço, o PJ, ele precisa ser um profissional responsável e produtivo. Ok? Ele precisa ser um profissional responsável e produtivo. Então, você não pode ficar colocando alguém para ficar vigiando a escala dele, montando escala para ele. Você tem que ter negociado com ele as necessidades da empresa, os dias e os horários que a empresa precisava preencher e quais desses dias e horários ele assumiria. Então, de acordo com a necessidade da empresa e a possibilidade dentro da vida pessoal do prestador de serviço. Então, se todo mês você precisa ficar criando escala, gerenciando escala e comunicando escala, isso não é uma relação de prestação de serviço com um profissional responsável e produtivo. Isso é um empregado CLT fraudado de PJ. E é isso que a justiça quer que você corrija, tá bom? Então, a primeira reclamação que faz com que os prestadores de serviço fujam da sua empresa é porque ele espera ter algo
mais suave do que o emprego CLT, com responsabilidade, com produtividade, mas ele não quer ser cobrado, pressionado igual um empregado. Então você faz isso, você corrige isso, tendo combinados claros com ele. Na negociação, quando vocês definiram, quando ele escolheu a carga horária dele, você ofertou e ele escolheu. Quando você coloca isso no contrato, e aí você só vai exigir o cumprimento do contrato se ele estiver quebrando o contrato. E não esse nojento desse supervisor todos os dias, toda semana, cutucando e falando de escala na cabeça dele toda hora. Tá bom? Cuidado com isso, ok? Segunda reclamação dos prestadores de serviço que faz com que eles queiram deixar a sua empresa. Insatisfação no trabalho. E o que causa essa insatisfação no trabalho? Primeira, é o burnout. Então, o burnout, ele é uma sobrecarga de trabalho que exaure mentalmente esse profissional. E a área da saúde é uma área muito pesada. Os clientes da área da saúde, os pacientes, quando é animal, né, quando é a medicina veterinária, são os tutores, porque o bichinho não fala, né? Quando é na saúde humana, os pacientes, os responsáveis pelo paciente, a família. Então essas pessoas, elas pressionam demais o profissional da saúde. Elas querem pagar pouco e ter o melhor de tudo. E ainda vem um código de ética que te obriga realmente a dar o melhor de tudo. Então, o seu prestador de serviço, ele já tem que se preocupar com a qualidade do trabalho. Lembra que qual que é a principal característica do prestador de serviço? É ele ser um profissional responsável e produtivo. Então, a primeira palavra que o juiz bota na cabeça é: ele é um profissional. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele estudou para fazer aquilo. Então você precisa dar espaço para a liberdade técnica dele e ao mesmo tempo criar formas de manter todos atualizados na empresa. Então eles também reclamam muito aqui da falta de oportunidades e eu identifiquei, quer ver? Cadê? Intervenções gerenciais, onde é que eu anotei, gente? Autonomia clínica com suporte institucional. Foi isso que na hora que eu estava preparando o roteiro para essa parte aqui, eu quero te ensinar o seguinte: para não acontecer esse esgotamento físico e mental do seu prestador de serviço dentro da sua empresa, você precisa dar para ele autonomia clínica, então você precisa confiar que ele é um profissional. E para você evitar que erros aconteçam, erros de negligência, de imprudência ou de imperícia, você tem que ofertar constantemente suporte institucional. Tem várias formas de dar suporte institucional e eu jamais deixaria vocês sem orientações. Então eu vou dar aqui um exemplo de suporte institucional que é muito usado nos meus clientes, né? Que eu advogo para a área da saúde, como eu disse, há 20 anos. Então, hospital, fisioterapia hospitalar, CTI, UTI, raio-x, home care, clínicas, estúdios, consultórios, dentista, médico, físico. Nossa senhora, 20 anos que eu atuo para essas empresas desses setores e é uma delícia, eu amo. Então a gente acaba ficando super especialista, né? Então, um exemplo de como você vai dar autonomia clínica e ao mesmo tempo suporte institucional é o seguinte: você pode fazer um grupo de WhatsApp, porque você vê se eles gostam, muita gente gosta, né? Então um grupo de WhatsApp, mas não é para falar qualquer coisa lá dentro, é um grupo de WhatsApp específico para discussão de casos clínicos. Então, neste grupo de WhatsApp estarão somente as pessoas interessadas em analisar os casos clínicos e falar sobre eles e trocar experiências sobre eles, para que possam ser criados os melhores protocolos de atendimento para a sua empresa.
Então existem protocolos que a gente aprende na faculdade, existem protocolos das acreditações, ONA e várias outras. Existem protocolos da Anvisa, dos órgãos que fiscalizam o setor da saúde, e vocês precisam definir quais serão os protocolos dentro da sua empresa. Como que você faz isso? Fazendo com que a equipe converse, mas é sem a porcaria de um líder, de um gerente, de um supervisor. Para com isso. Os prestadores de serviço, eles precisam sentir que eles são respeitados como profissionais que passaram muitos anos da vida deles estudando para ter aquela profissão. Só que ninguém é infalível. Então, quando você cria um grupo de WhatsApp para discussão de casos clínicos, você está transmitindo a mensagem que todos eles podem trazer as suas dúvidas, as suas ideias, as suas vontades. Olha, gente, eu estou com um caso aqui, eu até pensei em fazer tal e tal coisa, o que vocês acham? Quero uma ideia. Então, eles podem criar um espírito de equipe, em que a equipe se entreajuda. Tem uma união ali, não é um líder vigiando e enchendo o saco e cobrando. Não, é uma equipe unida que debate os assuntos e que decidem juntos o que fazer. E é claro que se você já tem seus protocolos, você vai ter treinado, vai ter mostrado, né? Porque na hora que a pessoa chega, os primeiros meses dela tá fazendo o quê? Ela está se integrando à sua empresa. Então, tudo aquilo que já está pronto, todos aqueles procedimentos que vocês já viveram, você mostra para a pessoa os protocolos já instituídos. E ela, se tiver ideias melhores, pode até te ajudar a melhorar esses protocolos, tá? Então, um grande erro, eu acho que o grande erro que vocês têm na contratação do PJ, que faz com que ele, além de fugir de processo na Justiça do Trabalho, falando que era uma fraude trabalhista, é colocar chefia, líder. Nossa, vocês precisam criar uma cultura em que eles são tratados como os profissionais responsáveis e produtivos que eles devem ser, com liberdade técnica, com autonomia e com criação de estruturas, ferramentas e como eu disse aqui, suporte institucional para que todo mundo participe da melhoria da qualidade do atendimento e da solução dos casos que estiverem ali sendo tratados, tá? Então, se você criar essa cultura em que todo mundo se ajuda, todo mundo participa e que não tem um gerente para ficar enchendo o saco do cano, você vai acabar com a insatisfação do trabalho. Você vai reduzir os casos de adoecimento mental, o burnout, tá? Uma outra coisa que gera grande insatisfação no trabalho é a falta de oportunidades. Como que você vai dar oportunidades dentro da sua empresa para o prestador de serviço? Porque, gente, veja bem, quando você tem empregados, quando você contrata os empregados, é muito fácil criar um plano de carreira para o empregado, não é? Auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, gerente, supervisor, encarregado, né? Você consegue criar ali aqueles quadros lá de plano de cargos e salários, que diferencia tempo de casa e tempo de experiência e um monte de coisa. Só que você decidiu contratar médicos e veterinários e profissionais da saúde como PJ, sem CLT. Então, como é que você dá oportunidade para essa pessoa? Bom, primeiro que você vai observar aquilo em que ela é boa. Então, ela tem que ter abertura, por exemplo, para falar, olha, agora eu terminei uma especialização em felinos. Então, eu estava atendendo aqui cachorros, eu queria abranger também felinos ou silvestres. Olha, eu entrei aqui trabalhando 2 vezes por semana, só que agora eu tenho disponibilidade para trabalhar mais. Vamos renegociar a minha escala? Eu posso ficar aqui na empresa mais tempo?
Então, algumas formas de dar oportunidade é se essa pessoa está gostando tanto de ficar aí, que ela possa pegar mais funções dentro da sua empresa. Ela entrou clinicando, mas agora ela também faz anestesia. Ela entrou fazendo raio-x eventualmente, só que agora ela gostaria de assumir clínica com mais constância. Então, oportunidades dessa pessoa poder te falar se ela quer algo mais. Então, você tem que criar mecanismos para sempre estimular que a pessoa diga, que ela se externalize se ela está com interesse de algo mais. E aí, se a sua empresa tiver o espaço, você dá esse algo mais para ela. E o grande problema da tal da promoção é a remuneração. Ninguém entra na sua empresa ganhando 50 mil reais, né? Ninguém entra, ninguém começa trabalhando, ganhar, pretensão salarial, quanto você quer ganhar? A pessoa vira e fala, eu quero ganhar 50 mil, até eu, né? Mas não é assim que a banda toca, né? A pessoa, ela começa, quando ela entra, ela vai receber ali um básico, todo mundo vai se conhecer. A menos que ela seja ultra especialista, você roubou ela do mercado, aí você vai cobrir lá o que ela tinha no outro. Mas geralmente você divulgou uma vaga, ela se candidatou e ela entrou, né? Então, gente, para prestadores de serviço, você pode sim criar remunerações diferenciadas. Uma terminologia muito utilizada na área da prestação de serviço e que não vai dar vínculo de emprego é o famoso júnior, pleno e sênior. Então, aqui na minha empresa, se você ficar X tempo, você é júnior, você vai ter a remuneração tal. Se você ultrapassar este tempo, você se torna pleno. E aí a sua remuneração sobe para X. E se você ficar a partir de tanto tempo, você se torna sênior. E aí a sua remuneração vai para tanto. Então é perfeitamente possível que o prestador de serviço tenha um fixo mensal garantido. A garantia mínima. E aí você coloca essa escala de remuneração dentro dessa garantia mínima, o júnior, o pleno e o sênior. E aí, se ele recebe por produtividade, se ele recebe por hora trabalhada, por plantão trabalhado, participação no valor que o cliente paga, você mexe nessas garantias mínimas, tá? Então é uma ideia de como você pode ter uma política de remuneração que faça com que o seu prestador de serviço sinta que ele tem mais oportunidades dentro da sua empresa, né? Porque se ele fizer um excelente trabalho, se ele consegue atender bem os pacientes, o cliente volta, ele retém esse paciente, o paciente volta e só quer aquele profissional de tanto que gostou do serviço dele, que é o que a gente sonha. A gente quer ter o mesmo prestador de serviço por muito tempo, para não ter que ficar perdendo tempo e dinheiro com divulgação de vaga, triagem de currículo, entrevistas e treinamentos. Então a gente quer ter o mesmo prestador de serviço o máximo de tempo possível para ter essa qualidade, para ter esses procedimentos operacionais padronizados, para que a empresa tenha um ciclo que gera confiabilidade e qualidade no atendimento, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, que existem algumas profissões da saúde que, se for emprego CLT, tem um piso salarial regulamentado. Então, por exemplo, o enfermeiro que se forma como enfermeiro na faculdade, ele não pode ganhar menos, se for empregado, do que R$ 4.750. O técnico de enfermagem tem o mínimo de R$ 3.325. O auxiliar de enfermagem não pode ganhar menos do que R$ 2.375. E o piso salarial do médico veterinário recém-formado, que acaba de entrar ali para trabalhar, se ele trabalhar 6 horas por dia, tem que ser R$ 9.000 por mês. Se ele trabalhar 8 horas por dia, tem que ser 12.750 por mês. Então, muitas vezes, a sua empresa não tem
capacidade financeira para pagar um salário tão alto. Então o que você faz? Você contrata como PJ, porque aí você fica livre de seguir esses pisos, você não precisa praticar esses pisos salariais do emprego quando você contrata PJ, mas você precisa, mesmo que você não se preocupe com o processo judicial, não é o processo e tal, mas você quer reter o seu talento, você precisa trabalhar isso que eu te falei, você precisa, mesmo ele sabendo que a remuneração dele seria tanto, ele quer saber como eu cresço, como eu me desenvolvo, como eu posso ganhar mais. Já que eu não vou ser empregado CLT, já que eu não vou ter esse piso aqui, já que eu vou começar ganhando menos do que isso, como é que eu evoluo? Para eu sair daquele emprego chato, maçante, que é muito cobrado, que é muito cansativo, para eu poder trabalhar como um prestador de serviço, com essas liberdades e autonomias que a gente conversou aqui, no início da live e até esse momento, você precisa ter uma progressão de remuneração, que ele sinta que ele pode crescer na sua empresa. E muitas empresas se travam achando que não pode ter um plano de carreira de remuneração para os seus prestadores de serviço. E pode. Isso não vai te condenar, isso não vai dar problema judicial para o seu lado, tá bom? Então, resumindo, o que faz com que o prestador de serviço vá embora, não queira ficar na sua empresa? Primeiro, chefias autoritárias. Pô, eu sou prestador de serviço, eu não sou empregado. Por que eu estou sendo tratado como se eu fosse um empregado? Com esse autoritarismo. Por que não estão me respeitando como o profissional que eu sou? Por que não estão me dando espaço para eu provar que eu sou bom no que eu digo que eu sei fazer? Então, o prestador de serviço não pode ter chefias autoritárias. Senão, ele não é prestador de serviço, ele é um empregado mascarado. Excesso de estresse. O excesso de estresse acontece demais no emprego CLT porque tem aquelas cargas horárias pesadas, que a pessoa trabalha 8 horas por dia, com 1 hora de intervalo, então ela já fica 9 horas ali. Além disso, ela faz ali mais 1 ou 2 horas extras, então ela fica mais 10, ela fica 10 ou 11 horas ali naquele ambiente da empresa, por dia. Além disso, ela pega não sei quantas horas de ônibus ou de trânsito para poder chegar, mais não sei quantas horas de ônibus ou de trânsito para poder ir embora. E além disso, ela na área da saúde, né, gente, a gente sabe, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem a famosa jornada 12/36, que é muito cansativa. Então, as pessoas, principalmente a geração Z, que está aí no mercado de trabalho, né? Então, assim, hoje a gente ainda tem os millennials, que ok, estão acostumados com isso, mas tá tudo adoecido, né? Eu sou millennial, eu tenho 42 anos, então, assim, eu não trabalho mais aquela carga horária, eu não me disponho mais a trabalhar daquele jeito. 44 horas semanais, mais horas extras, mais final de semana, de jeito nenhum. Eu já trabalhei no shopping, eu já fui gerente das lojas Riachuelo dentro do shopping. Então era de segunda a segunda. E por ser cargo de confiança, eu praticamente abria a loja 10 horas da manhã, chegava antes das 10 e fechava a loja depois de 10 horas da noite. Quase todos os dias, aquilo era muito estressante. Eu aguentei 2 anos. 2 anos. Com 1 ano e meio eu pedi demissão, me deram um aumento, eu fiquei. Aí depois eu pedi demissão de novo, me deram outro aumento, eu fiquei. Aí eu pedi demissão de novo depois de um tempo, eu falei, não dá, não é dinheiro, não é dinheiro. Eu tinha 24 anos. E aí foi um período que eu fiquei em dúvida se eu advogava ou se eu trabalhava. Aí a minha sócia ficou cuidando do escritório e eu fui para as lojas Riachuelo. E aí eu percebi que não era dinheiro, que era muito estressante. E aí eu falei, agora eu quero esse pedido de demissão e deixa eu ir embora. Voltei para o meu escritório, né? Foi uma experiência, sabe quando a gente é jovem, fala, será que é isso que eu quero? Será que não é? Eu vivi essa experiência, meu marido apoiou, minha sócia apoiou. E eu fui e eu falei, não dá, eu não quero, até porque eu tinha vindo do comércio, né? Quem não conhece a minha história, meus pais tinham um restaurante. Então eu estava acostumada com o comércio. Então quando eu estava com 24 anos, eu fiquei com aquela dúvida. Será que a minha vocação é no comércio? Será que é na advocacia? Então eu fiz isso e vivi essa experiência de trabalhar nas lojas Riachuelo. Foi
maravilhoso, aprende pra caramba, mas não dá. É uma carga horária impossível. Então hoje a geração Z ela tá hoje dos 14 anos até os 29 anos. Então nós já temos pessoas da geração Z formadas em suas faculdades, entrando no mercado de trabalho, médicos, veterinários, enfermeiros, que eles não estão dispostos a fazer a carga horária que os pais deles faziam. Então eles querem um trabalho com propósito. A melhor forma deles trabalharem no mercado é como prestador de serviço. É eles podendo escolher antes, claro, não é assim, amanhã eu vou vir de manhã, no outro dia eu vou vir de tarde, não é assim não. Na hora que você está negociando para ele começar a trabalhar para você, ele negocia uma carga horária que ele está disposto a fazer. Então, se ele está disposto a fazer, a chance dele reclamar é muito pequena. Porque ele não precisava ter pego de segunda a segunda, ele não precisava ter pego 8 horas por dia, ele podia ter pego menos. E aí você ia preencher as outras vagas com outra pessoa. Então, o prestador de serviço, ele é ideal para essa geração Z que está entrando no mercado de trabalho. É só no prestador de serviço que dá para você dar liberdades para a pessoa que como empregada ela não teria. E é isso que eles estão buscando e o emprego não satisfaz. Então, enquanto o emprego da CLT for do jeito que é, enquanto a legislação trabalhista não mudar, a melhor forma para a geração Z ter o que eles buscam, que é um trabalho com propósito, menos estressante, dentro daquilo que ele está disposto a fazer, é o prestador de serviço. Então, o prestador de serviço é perfeito para resolver esse problema de chefias autoritárias, de excesso de estresse. Agora, ambientes tóxicos, que é uma grande reclamação dos prestadores de serviço, isso aí é uma questão de cultura. Essas pessoas que estão nesse ambiente, elas têm mania de colocar apelido nos outros, que é o bullying recreativo. Essa pessoa tem que ir embora. Se mesmo conversando com ela, ela não para de fazer as piadinhas sem graça, as brincadeiras sem graça, ela tem que ser desligada da empresa o mais rápido possível. Pessoas que ao invés de se preocupar com o próprio trabalho, ficam reclamando e falando do trabalho do outro, é uma pessoa tóxica que cria um ambiente tóxico. Tem uma mulher aqui na internet que chama Jéssica, que ela faz uns vídeos muito engraçados, simulando esse tipo de ambiente, a amenda, né? A amenda. Então a amenda tá lá vigiando a vida alheia, em vez de fazer o próprio trabalho, ela tá infernizando e denunciando e mostrando o erro do outro. Então pessoas que são assim, que ao invés de focar no trabalho que ela tem que realizar, fica o tempo todo enchendo o saco do outro, mostrando o outro, botando defeito no outro, reclamando do outro, se comparando com o outro, essa pessoa tem que ser desligada. É difícil desenvolver esse tipo de gente, tá? Então você evita ambientes tóxicos se você identificar pessoas que ao invés de se preocupar com o próprio trabalho, fazer aquilo com qualidade, cuidar do que o foco do prestador de serviço tem que ser o cliente. O melhor resultado possível para o cliente. E não ficar se comparando. Eu fui dia 31 de janeiro, agora de 2026, eu fui fazer uma audiência lá em Campinas. O fisioterapeuta pediu o reconhecimento do vínculo de emprego da clínica de fisioterapia e pilates. E um dos motivos que fez ele sair, ele pedir para sair embora, é porque ele cismou que o outro que era formado em educação física, que fazia o outro serviço na empresa, ganhava mais do que ele. Como assim? Eu sou fisioterapeuta, eu faço pilates, eu atendo isso, eu resolvo isso e eu vou ganhar menos do que o outro que é formado em educação física e que faz uma outra coisa lá que é musculação. Era mais do que isso, era um método específico, era uma coisa bem bacana. Só que os clientes estavam valorizando mais o trabalho do formado em educação física do que o do fisioterapeuta. Gente, se você ganha por produtividade, a culpa não é da empresa se você está ganhando menos do que o outro. Cada um tem um critério de remuneração diferente, atende problemas diferentes, resolvem problemas diferentes. Olha pra você ver, o cara pediu para sair
porque ele não aceitava ganhar menos do que o formado em educação física. Gente, para a empresa foi um livramento, né? Foi um livramento, porque senão não é bom ter esse tipo de gente dentro da sua empresa. Você tem que identificar rápido e correr com ele daí, para você ter um ambiente gostoso. E tudo isso é um desalinhamento de valores. Então você tem que corrigir a cultura da sua empresa. Entenda de uma vez por todas. O prestador de serviço tem que ter liberdades e autonomias que como empregado ele não teria. Senão não vai funcionar. Senão ele vai sentir que ele é tratado como empregado sem os direitos do empregado e não era o que ele queria. Porque ele não queria o estresse do trabalho de um empregado. Ele queria algo melhor. Ele fez faculdade, ele se formou querendo algo melhor do que o tradicional emprego da CLT. E você precisa dar este algo melhor para ele. Então mude a sua cabeça. Para de gerenciar o seu prestador de serviço com as técnicas do emprego. Dia que você aprender a diferenciar isso e tratar o prestador de serviço com a liberdade e autonomia de um profissional responsável e produtivo que ele merece, e não tratar ele como empregado, não colocar nele as técnicas que você aplica para quem é empregado, sua empresa vai ficar incrivelmente gostosa. As pessoas vão querer trabalhar aí. Todo mundo vai disputar a tapa as vagas que você divulgar, todo mundo vai querer o seu ambiente, a notícia vai correr e você vai ser um empresário, uma empresária muito mais feliz, ok? Façam isso que eu ensinei nessa live de hoje e claro que ela fica gravada e claro que ela também estará disponível no meu, além de ficar no Instagram, ela também fica disponível no meu canal do YouTube. Lá no YouTube eu tenho um canal que se chama Contrate Direito. Lá tem uma playlist. Tem a playlist do sócio de serviço, tem a playlist dos PJs, dos prestadores de serviço PJ. Clica lá e assista todos e estude e vá formando o seu conhecimento, porque eu trago os meus 20 anos de experiência jurídica real, advogando para clínicas, para consultórios, para empresárias que contratam profissionais da saúde, médicos, veterinários, enfermagem, home care, tudo sem CLT e sem risco trabalhista. E agora no dia 30 de abril, às 8 horas da noite, eu vou fazer aquela aula online completa, com slide, com modelo, com técnica, com prática, que se chama Equipe Lucrativa. Então não deixe de se inscrever, o link fica na minha bio aqui do perfil, vai lá na minha bio, clica no link, encontra lá, Equipe Lucrativa, se inscreva, porque aí nesse encontro você vai ter o meu método completo de contratar e reter os seus profissionais da saúde sem vínculo de emprego, autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço, estruturado, organizado para você aplicar aí na sua empresa, tá bom? Espero na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.